mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com o Frater Fábio Lopes Soares, que é advogado, consultor e professor sobre o Cavaleiro da Rosa, o Conde de Toulouse. Confira! Frater Fábio, que bom recebê-lo aqui no programa Presença e Harmonia mais uma vez. Obrigada por aceitar o nosso convite. Sou eu que agradeço a oportunidade, por mais uma vez poder dividir um pouco de conhecimento, um pouco de história e de misticismo aplicado a todos. Frater, então já que nós vamos falar sobre o Cavaleiro da Rosa, eu gostaria de começar perguntando quem foi o Raimundo VI e qual a sua linhagem. Pergunta bem interessante. No imaginário dos místicos, não somente dos Rosa-Cruzes, mas de ocultistas, Raimundo VI é uma figura muito importante, Sra. Vivian. Importante porque ele viveu em uma época muito especial, e importante também porque Toulouse foi um verdadeiro Shangri-La, foi um local onde várias pessoas receberam iniciações muito importantes que acabaram desempenhando um papel dentro da tradição primordial. Então, o Raimundo VI ele tem uma linhagem de vários Raimundos, que a gente fala, príncipes e de altas personalidades em sua época, e às vezes a gente confunde o Raimundo VI, que nós conhecemos como sendo o Cavaleiro da Rosa, dos outros Raimundos. Então, ele sim, ele era alguém ligado à realeza, vinculado à corte de um dos reis antigos da França, dado a sua linhagem, e ele viveu em uma época onde existiam muitas guerras, com muito sangue, com muita dor, e ele conseguiu lutar contra vamos dizer assim, essas trevas que aconteciam, levando muita luz e abrigando diversas pessoas que precisavam dessa ajuda. Por isso ele é conhecido como o Cavaleiro da Rosa, e a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, e sobre essa capacidade que ele tinha de desenvolver o misticismo e aplicar tudo aquilo que nós conhecemos como sendo belo, justo e bom, mesmo naquela época tão estranha como era a época que ele nasceu. E o Conde de Toulouse, ele é frequentemente associado, como nós já comentamos, né, ao Cavaleiro da Rosa. Então, por que ele recebeu esse título e o que ele representa? Para responder esta pergunta, eu vou voltar à linhagem dele, se você me permite. Por favor. Quando eu falo sobre a linhagem, a gente diferencia quem era o Raimundo VI do Raimundo IV, que às vezes é confundido na história. E para isso, olha que coisa boa. Nós tivemos acesso a alguns documentos bem importantes da morte por conta da Convenção Nacional que aconteceu em 2022, diretamente da Grande Loja de Jurisdição de Língua Francesa. Nesses documentos, nós recebemos toda a linhagem dele, conseguimos entender e diferenciar por que ele é o Cavaleiro da Rosa, onde está essa figura importante do Cavaleiro da Rosa. Então, se você me permite, e de uma forma até um tanto quanto inovadora, eu gostaria de mostrar essa linhagem a todos que estão assistindo o nosso programa Presença e Harmonia. Então, a partir de agora, você consegue observar esta figura que demonstra a linhagem completa de Raimundo VI, ou seja, eu tenho aqui o Raimundo VI, o Conde de Toulouse, só que eu tinha outros Raimundos que vieram desde Pons III, eu tenho o Raimundo IV, e foi exatamente na época de 1194 a 1222 em que nasceu e morreu Raimundo VI, o chamado Cavaleiro da Rosa. Essa figura do Cavaleiro da Rosa se dá exatamente por conta do misticismo e a postura que ele tinha de um cavaleiro que tinha junto ao seu coração uma tradição de cavalaria que abrigava, sobretudo aos olhos dos cátaros, né, com o aprendizado dos cátaros, abrigava diversas pessoas que tinham dificuldade com a Igreja Católica na época, né? Uma outra forma de enxergar quem precedeu a Raimundo VI é nesta figura, nesta linhagem dos documentos que nós temos dentro da nossa ordem, os registros de nossa ordem. Então ele vem de Luís VI, o rei da França, e de Alfonso Jordan, que nasce então o Raimundo V e dele vem para o Raimundo VI. Dentro desta figura, então, Sra. Vivian, o Cavaleiro da Rosa, ele aparece em diversas figuras a partir da figura do Raimundo VI. Então, primeira coisa, Raimundo VI é a pessoa que nós, tradicionalmente, na morte, em diversos outros locais,
buscamos como referência daquela figura de um cavaleiro com o escudo de uma espada e segurando ao seu peito uma rosa, simbolizando esse abrigo que lhe dava. Até porque, Soran Vivian, olha que coisa curiosa, ele foi expulso da Igreja Católica 2 vezes. Exatamente porque ele lutou contra todo o mal que tinha na época, não só porque era poeta, não só porque era uma pessoa intelectual, era um pacifista, mas porque ele dizia, pode ser qualquer pessoa sobre o meu reinado, essas pessoas serão abrigadas e eu oferecerei então aquilo que os essênios chamavam de pão místico, né, de pão espiritual, de um abrigo verdadeiro. Esta linhagem corresponde, então, esse Raimundo VI corresponde a essa figura que tão importante se faz na tradição amorquiana. Perfeito. E o que era então o Código da Cavalaria e como que ele influenciou a conduta moral e o comportamento dos cavaleiros durante o período medieval? Existe uma história muito interessante. A Roma, se eu for usar como uma referência e trazer isso até os dias de Raimundo VI, Roma, quando ela ganhava as suas guerras e colocava essa população para conviver em unidade, ela tinha culturas diferentes, povos diferentes, falas diferentes e sentidos diferentes. Então ela unificou naquela época, construindo um documento único chamado Digesto. Ora, o Digesto, que era um documento que criava um código de convivência com todo mundo, acabou influenciando de alguma forma toda a estrutura que veio depois. Os códigos de cavalaria não é um digesto, mas é uma regra de condutas morais que aqueles cavaleiros tinham para com o seu rei, para com os seus súditos e para com o seu reinado, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista posteriormente aproveitado espiritual. Então, é muito comum a gente chegar a esse código de cavalaria e ter como referência, talvez, os 10 mandamentos, ter como referência o próprio Digesto que vem de Roma, que influenciou toda essa estrutura de cavalaria posteriormente. Então, o código de cavalaria é um documento que dá como instrução, é a luz, uma bússola, não só do ponto de vista material, como espiritual, para a conduta moral e essa reintegração que esse cavaleiro teria quando tivesse que ir às guerras ou defender aquilo que era de direito. E qual que é a importância dele para a Mork e em especial para o Frater Spencer Lewis? Essa é uma pergunta muito preciosa para nós. Nós vemos publicado nos nossos documentos, de uma forma geral, já vi estampado na capa da revista Rosa Cruz a figura do Conde de Toulouse, ou o Cavaleiro da Rosa, ou Raimundo VI, como a gente acabou de esclarecer aqui de uma forma mais simplista, respeitada a tradição. O Frater Spencer recebeu algumas iniciações muito preciosas e que auxiliaram ele a ser codificador das instruções que nós temos hoje na Mork e, sobretudo, também, por que não dizer, da própria Tom, da tradicional Ordem Martinista, à medida em que ele recebeu essas instruções. E foi em Toulouse que grandes iniciações foram entregues a ele. Ele ali teve um momento muito especial, onde ele se reuniu com algumas personalidades, teve uma experiência mística única, que é estudado nos altos graus da nossa ordem, o mesmo local de Toulouse, onde Raimundo VI abrigou essas pessoas, fugindo da Igreja Católica, sobretudo sobre o olhar e influência dos cátaros, que era uma população que tinha uma cultura de grande influência mística. Ou seja, ele tinha não só a influência dos egípcios, que tinha, de alguma forma, influenciado o Toulouse, como também todo o cultismo que acontecia ali. Para nós, então, a gente pode dizer que parte da forma como nós entendemos os nossos ensinamentos vem da influência que Frater Spencer teve nas iniciações recebidas no local onde Conde de Toulouse fez essa acepção, fez essa mudança, mudou a chave e transmutou aquela maldade em época, colocando seu exemplo como uma bondade possível de ser aplicada. E o seu significado, ele é utilizado, até o Frater comentou um pouquinho a respeito disso, em várias comunicações da Mork. Então, por quê? É por conta dessa questão mesmo, dessa ligação com o Frater Spencer Lewis e Toulouse?
Por conta sim, por uma questão de respeito ao Frater Spencer, a figura que ele representa, o estado Rosa Cruz, o momento, o estado Rosa Cruz que ele alcançou, por conta de Toulouse, que naquela época, ainda um local muito enigmático, mas naquela época era uma verdadeira meca para os místicos de ocasião, né, naquela localidade, e por conta da figura emblemática que o Cavaleiro da Rosa oferece. De novo, essa figura de um cavaleiro que luta não com a espada do matar, mas com a espada da sabedoria, que usa o escudo da verdade, mas que tem ao centro uma rosa querendo desabrochar. Esse símbolo que é aparentemente simples, mas que carrega toda essa trajetória que eu estou tentando transmitir aqui, é a representação de uma figura muito poderosa, é um signo importante para o Rosa Cruz que quer despertar um mundo conturbado. O que o Cavaleiro da Rosa tem a ver, então, com a Ordem Guias do Graal, com a OGG? Ótimo. Foi adotado, então, o dia do Cavaleiro da Rosa como sendo o dia de Raimundo VI. Raimundo VI, ao nascer e ao morrer, esse período influenciou tanto a gente, como eu acabei de dizer, que a Ordem Guias do Graal, que tem toda a sua temática pautada na cavalaria, toda a sua temática pautada nos estudos de Crotien de Troyes. Inclusive, eu até recomendo que vocês possam estudar, aqui está nos assistindo, existe uma obra chamada Romance do Graal, de Crotien de Troyes, muito importante, uma obra significativa, que conta essa trajetória e, de alguma forma, restabelece um pouco da história de Raimundo VI. Foi exatamente o dia do cavaleiro, que seria equivalente ali tanto na Ordem Rosa Cruz como na tradicional Ordem Martinista, eventos importantes que acontecem nessas duas organizações. O Dia do Cavaleiro, que é o ponto alto onde os artesãos da Ordem Rosa Cruz são escolhidos especialmente pelos membros da Ordem Guias do Grau para receber a gola medieval. E foi uma homenagem que foi feita quando toda a Ordem Guias do Grau foi construída ao Raimundo VI e ao que ele representa historicamente, misticamente, tanto para Spencer quanto para o misticismo moderno. Então, esse foi o motivo de escolha. Bom, já que estamos conversando, né, sobre a OGG, há para os jovens um códex de cavalaria. Qual que é a influência ou a relação com o Cavaleiro da Rosa? Toda a influência. O Códex de Cavalaria da OGG, ele representa para o membro da MORC e para o membro da TOM um certo resumo de toda uma trajetória mística que o jovem pode ter. Então, esse código ele reúne algumas premissas, virtudes que, quando praticadas, oferecem a ele condições de, na vida adulta, se tornar, em tese, um Rosa Cruz melhor ou um martinista melhor, mesmo que martinista e Rosa Cruz não seja no momento afiliado. Então, não se quer com a OGG que seja um jovem, uma criança Rosa Cruzinho no futuro ou martinista no futuro, mas que seja um cidadão melhor para o mundo. Quando foi desenhado esse códex, com essas virtudes que são trabalhadas de acordo com a própria Ordem Guias do Graal, influenciou diretamente naquele legado que Raimundo VI adotou. Não só do Raimundo VI, mas de toda a função que um códex de cavalaria deve oferecer para alguém que está em formação, levando em conta os pilares do aprender a ser, né, e de alguma forma do aprender a conviver que a Ordem Guias do Graal oferece. Então, esse códex ele tem a sua influência em Raimundo VI e tem influência em toda a tradição primordial, levando em consideração o mito do herói de Joseph Campbell e a cavalaria que Crotien de Troyes então ofereceu para a gente na sua novela iniciática. E podemos dizer que temos, então, Cavaleiros da Rosa na atualidade? Podemos não somente pelo fato de nós estarmos estudando. Eu acho que tanto você, Sora, quanto eu, qualquer um que esteja assistindo, são potencialmente cavaleiros no sentido do signo que ele significa, da identidade, do misticismo, das virtudes que ele o traz. Há algum tempo eu achava que era quase uma utopia alcançar esse ideal do cavaleiro. Eu tenho visto tantos depoimentos de pessoas fazendo coisas tão incríveis que eu digo, esses são os cavaleiros da atualidade.
Quando eu, então, me afilio a uma organização tradicional como a MORC, como a TOM ou como a OGG, vamos falar, então, da MORC, sobretudo, faço a afiliação, estudo as monografias, aplico aquilo e, de forma discreta, levo isso à sociedade através do meu trabalho discreto, do meu olhar mais pragmático. Eu sou um cavaleiro da rosa da atualidade. Eu sou aquele que não empunha uma espada do matar, mas impunha uma espada da sabedoria. Aquela lógica medieval, ela não existe mais naquele formato. E eu consigo lutar contra essas trevas trazendo esse tipo de luz, de conhecimento e de prática. Nós mudamos muito de lá para cá. Temos desafios incríveis, mas eu posso lhe afirmar que temos diversos cavaleiros da rosa a despertar e já despertos na atualidade. E que bom que temos, porque isso nos faz, em programas como esse, por exemplo, poder levar a boa nova a todos que podem estar sentindo em seu coração. Será que é isso mesmo? Será que eu posso alcançar isso? Pode, porque isso é possível e está sendo feito por diversas pessoas de forma incógnita e silenciosa. Bom, Frater, a gente tem falado bastante, né, a respeito da TOM, da MORC, da OGG, e agora falando um pouquinho na cultura geral. O Cavaleiro da Rosa, ele deixou algum impacto duradouro na história ou na cultura? Deixou. Deixou de uma forma discreta, vamos dizer assim, pois me parece que talvez seja uma das primeiras vezes que a gente fala de forma organizada e reunida, desde a linhagem física, material do nascimento dele, onde ele esteve e quais foram as influências que o próprio Frater Spencer Lewis teve. Se você for à França, você vai encontrar poucas estátuas do Raimundo VI, mas você vai encontrar muitas referências dele na história dos cátaros, que influenciou grande parte da cultura que veio depois, sobretudo na convivência, depois, posteriormente, na Revolução Francesa, e assim vem até os dias atuais. Então, esse impacto que o Cavaleiro da Rosa traz, ele já é sentido. Não é à toa que na Ordem Rosa Cruz existe uma iniciação que sagra um membro cavaleiro em algum momento, que na Ordem Martinista existe uma iniciação que também faz esse tipo de indicação, e a Ordem Guias do Grau tem toda a sua constância criando uma tríade visível e invisível do que acontece no mundo. Então, o impacto da figura dele é estudado assim, só que de uma forma discreta, como foi a própria vida dele. E além das habilidades como guerreiro, né, como cavaleiro, quais eram as outras características ou qualidades que o tornaram um líder respeitado? Primeiro, essa resposta, como eu havia citado, que ele deu quando foi expulso não só uma, como duas vezes da Igreja Católica, em uma época em que fazer parte da Igreja Católica era quase uma condição de sobrevivência, né? Ter lutado contra toda a hegemonia que a Igreja tinha na época já o fazia ser uma pessoa diferente e respeitada não só pelos seus inimigos, como pelos seus aliados. Segundo, por conta da trajetória mística que ele fez, acalentando todos esses membros, de judeus, não judeus, cristãos, não cristãos, pagãos, que procuravam o Reinaldo de Toulouse para poder ser acolhido. E terceiro, o legado que foi feito com o Código de Cavalaria, posteriormente escrito pelos próprios templários, pela Ordem dos Templários, que trouxe tanto legado e tanto, que mexe tanto com o nosso imaginário. Esta lógica, essa linhagem, essa linha que o fez, sobretudo para o Ocidente, ela não foi esquecida. Então, esse legado ele nos impacta e ele traz uma figura muito poderosa do possível, do que é real, do que é fácil de observar, sabendo que não existem saltos, não existem nenhum tipo de corte para a prosperidade mística ou material. A vida dele desenhou esse tipo de traçado. Os nossos estudos, a todo momento, volta a ele, a Toulouse, em alguns momentos, os estudos amorquianos, né, da Amorque, relembrando e trazendo a lembrança do que foi Toulouse e quem influenciou Toulouse para chegar e sobreviver ao tempo. Então, esse legado chega até nós. É que nós temos, às vezes, pouca memória. E esquecemos de lembrar o sacrifício dado por um homem ou pela linhagem dele no passado.
Senhora Olivia, o legado de Raimundo VI morreu com Raimundo VI. Não existia uma continuidade posterior. E esse legado foi um legado de sacrifício. É esse sacrifício que a gente tenta não esquecer para, com esta referência, dizer: é possível. Talvez a pergunta que eu poderia fazer é: qual é o sacrifício ou qual é o legado que nós deixaremos? Porque hoje nós estamos nos alimentando de plantio que foi dado por Raimundo VI. Que plantio nós iremos fazer para que as próximas gerações tenham em nós uma influência dada por Raimundo VI, um plantio adequado? Esse é um questionamento saudável que eu acho que tem que habitar o nosso coração muitas vezes. E nos impulsionar também, né? E, Frater, durante a Convenção Nacional em Curitiba, né, em novembro do ano passado, você apresentou a tríade AMORC, OGG e TOM, e os 3 portais ligados ao passado, presente e futuro. O que é a tríade? Eu sei que a gente já foi comentando algumas questões ao longo da nossa conversa, mas o que essa tríade, né, e os portais têm a ver com o Raimundo VI? Tem tudo a ver. Primeiro, a AMORC foi recodificada e trazida por Spencer Lewis. Posteriormente, a tradicional ordem martinista recebida por Spencer Lewis foi desenvolvida pelo seu filho, e nesse desenvolvimento nós tínhamos uma ordem juvenil muito pujante em época e ela foi atualizada, revitalizada através da OGG. E nós temos essa tríade visível aos olhos de quem consegue enxergar a constância no mundo acontecendo hoje de uma forma mundial. Não é à toa que na convenção passada, muitos grandes mestres foram iniciados ao chamado, que é o primeiro passo para se ingressar na ordem guias do Graal, como a própria Sora Vivian já o recebeu e entendeu qual é as possibilidades que esse tipo de discussão oferece. Essa tríade, então, de AMORC, TOM e OGG, elas conseguem fechar um triângulo poderoso de instrução e de modificação interior. Obviamente que ela está pautada no passado, com o aprendizado do que aconteceu, e a gente, durante essa conversa, descreveu parte desse passado, de um presente, que é o que nós estamos fazendo agora, falando, exercitando uma virtude que seja uma virtude possível de ser incluída dentro do ethos de cada um, e de um futuro que está presente não somente na senda cardíaca martinista, não somente no misticismo da paz profunda do Rosa Cruz, mas, sobretudo, nesta beleza de esperança que traz a criança e o jovem, que vai fazer com que esse mundo tão conturbado e tão populoso consiga respirar novos condes de Toulouse. Talvez a gente esteja aqui começando a contar uma história que, vista por algumas crianças e jovens, possam dar deles a trajetória dos seus condes de Toulouse um pouco à frente, aprendendo com o passado, respeitando o presente, mas observando a importância de preservar algumas coisas para que o futuro não seja inóspito. Sim. E, Frater, existe alguma relação entre o Conde de Toulouse, né, o Cavaleiro da Rosa, e também a Ordem dos Templários? Existe uma influência direta a respeito dele, sobretudo por conta dos cátaros. E aí daria um novo presenciamento, já aconteceu aqui. Mas existe sim, porque o próprio Conde de Toulouse, ele, apesar de ter sido a fonte de influência direta em uma parte para o Frater Spencer, a gente não pode esquecer que essa verdade, a sabedoria universal, ela não mora apenas em um local, ela está em diversos locais habitando linguagens diferentes. Então, os templários que utilizaram essa história, que foram influenciados por tudo que Raimundo VI fez, esses templários, de alguma forma, criaram uma mística muito própria. Não à toa, a Ordem dos Templários tem uma visão aberta, templária, material, e tem uma visão fechada, que hoje em dia desperta de novo o interesse de tantas pessoas. O mais importante é que na AMORC, na TOM e na OGG, nós temos toda essa fala e essa linguagem de templário com uma tentativa de atualização. O cavaleiro da modernidade não é o cavaleiro da espada, é o cavaleiro da internet.
É o cavaleiro, como você já havia me provocado no outro Presencial da Harmonia, é um cavaleiro contemporâneo, que trabalha com Zygmunt Bauman em uma modernidade líquida e, de alguma forma, consegue estabelecer uma conexão de profundidade, não deixando se tombar por qualquer tipo de resquício de sombra ou de sentimento de culpa que seja muito rasa, né? E de certa maneira também, toda vez que a gente fala a respeito, né, do Raimundo VI, do Cavaleiro da Rosa, a gente também ajuda a manter viva a memória e também esse caminho que foi trilhado por ele? Sim, porque é na lembrança dos feitos de dificuldade e de facilidade que a gente consegue, na ancestralidade, construir o nosso futuro. Talvez triste é o povo ou a cultura que esquece seus heróis ou aqueles que sacrificaram no passado. Isso daqui, de alguma forma, é um registro histórico, porque muitos sequer tinham acesso a essa linhagem que foi traçada de alguma forma e esse enredo, essa influência que o próprio Frater Spencer teve em Toulouse. Que as próximas gerações possam pesquisar mais sobre esse assunto e trazer essa virtude vivificante em cada um dos corações. Frater, você gostaria, na verdade, até acho que essa já foi uma bela mensagem, mas gostaria de falar mais alguma questão a respeito do assunto para quem está nos assistindo? Eu acredito que o Cavaleiro da Rosa ele está presente, ele representa o interesse genuíno de cada um que está buscando a espiritualidade, o autodesenvolvimento de forma bem importante. E quando um buscador, ele de alguma forma, ele quebra o padrão daquilo que está acontecendo na atualidade, ele liberta o anseio de toda uma ancestralidade de ele ir adiante e fazer acontecer o novo. Bert Hellinger já dizia isso e talvez seja esse o papel do Cavaleiro da Rosa. Que a virtude, o valor, o amor, a caridade e a sabedoria esteja presente no coração de todos que se sentirem impactados, influenciados por essas reflexões simples, mas que têm uma intenção muito boa de divulgar e propagar essa virtude. Nossa, que lindo, Frater. Eu agradeço muito sua participação conosco. Como eu disse, sempre muito bom aprender contigo. Muito obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro.